Bem-vindos ao nosso podcast a bordo, um espaço onde exploramos o ecossistema do Grupo ETE e a sua importância, levando até si um pouco daquilo que nós fazemos, daquilo que é a nossa grande paixão, aquela que nos move, o mar. E hoje tenho o gosto de ter aqui comigo Manel Faria Blanco, Presidente da Direção da Associação Apoio à Vida, um projeto que é acompanhado já há vários anos pelo Grupo ETE. Conhecido pela sua visão estratégica e pela dedicação em promover o desenvolvimento comunitário através de ações que inspiram confiança e garantem impacto positivo na sociedade, Manel Faria Blanco está ligado ao Apoio à Vida há mais de 20 anos e ao longo da sua carreira profissional tem ocupado vários cargos de gestão de topo em várias indústrias nacionais, o que reforça o seu perfil de liderança e de ação em ambientes dinâmicos e perante diversas situações. Olá Manuel, bem-vindo. É Inês. É um gosto poder tê-lo aqui comigo e para nos falar sobre o apoio à vida e sobre aquilo que é a verdadeira missão de responsabilidade social, mas sobretudo como é ver o impacto que o nosso trabalho tem no outro. E, portanto, começava por lhe perguntar como é que foi chegar e agarrar este projeto, que nos conta um bocadinho o que é o apoio à vida. Muito bem. Tudo isto começou há muitos anos, concretamente em 98, por alturas do primeiro referendo do aborto, em que um conjunto de pessoas, praticamente as mesmas que deram origem à ajuda de berço, pensaram que isto não basta votar não, é preciso fazer alguma coisa, e então, para além da ajuda de berço, criaram o Ponto de Apoio à Vida, para ajudar grávidas que, por questões de dificuldade de vária ordem, ou normalmente uma gravidez inesperada ou não desejada, punham a questão de dizer sim ou não ao bebê. E então criou-se o Ponto de Apoio à Vida exatamente para as ajudar a decidir e, se possível, a dizerem sim ao bebê. O grande impulsionador desta obra, na altura, foi o Padre João Seabra, que um dia, poucos meses depois de ter sido criado o Apoio à Vida, veio ter comigo e me disse, entretanto, a irmã dele tinha tomado conta do projeto, era a única pessoa que trabalhava lá, e adoeceu gravemente, e ele veio ter comigo e disse-me, agarra-me isto, senão isto morre. E pronto, e foi assim, que eu comecei a trabalhar com o Apoio à Vida, isto logo no princípio de 99, só que na altura eu era diretor-geral do BCP, portanto, tempo, disponibilidade, não era fácil. Mesmo assim, enfim, tentei dar o melhor que podia, e um ano depois assumi as funções de CFO da Simplor. Na altura era a nona maior cimenteira do mundo e, portanto, se não tinha tempo antes, passei a ter ainda menos tempo. E, e então começou um período em que sempre fiz parte da direção, mas com funções claramente não executivas. Uhum. Isto durante 9, 10 anos, até 2010, exatamente. Quando os acionistas portugueses tiveram a infeliz ideia de vender a Simpor, eu saí e nessa altura, então, passei a dedicar ao projeto a 100%. E agarrei aquilo que, entretanto, já tinha crescido, já tinha tido outras valências para além do acompanhamento individual a grávidas em dificuldade. E pronto, depois a partir daí o projeto foi crescendo e hoje em dia já não tem nada a ver com aquilo que era, nessa altura. Bem, imagino que tenha tido ao longo desta jornada, estes primeiros anos, e como diz, com uma vida profissional completamente exigente, mas com o amor que se vê que tem por este projeto, consegue contar-nos um bocadinho alguns momentos assim mais marcantes naquilo que tem sido o percurso do Apoio à Vida? Sim, penso que sim. Enfim, marcante é sempre que nasce um bebê de uma mãe que nós ajudamos. Isso é sempre o mais marcante e, felizmente, ao longo destes 25 anos já lá vão quase 6.000 bebés nascidos com a nossa ajuda. E isso é realmente aquilo que é a grande retribuição pelo trabalho que fazemos. Mas houve realmente momentos marcantes, sobretudo quando, a ver, o meu trabalho é principalmente o de gerir a instituição
e de proporcionar às pessoas que lá trabalham, às técnicas, assistentes sociais, psicólogas, as condições para elas poderem fazer o melhor possível do seu trabalho. Assegurar que não faltam meios financeiros para isso, assegurar que há instalações adequadas para isso e se calhar os momentos mais marcantes foi exatamente aqueles em que consegui, com a ajuda de outras pessoas, obviamente, garantir essas condições. Do ponto de vista financeiro, porque nós temos um orçamento hoje em dia de mais de 500 mil euros e o que a Segurança Social nos dá, ao abrigo de acordos de cooperação assinados, não chega à metade disto. O que significa que tenho que arranjar todos os anos 200 e tal mil euros para assegurar que a instituição funciona, que toda a gente recebe o seu ordenado ao fim do mês a tempo e horas, e isso é um desafio enorme. E depois a questão das instalações. Nós começámos num pequenino andar que nos foi emprestado, que depois já não chegava, passámos para a cave de uma igreja de onde tivemos que sair passado uns anos, exatamente na altura em que eu assumi funções executivas mais preenchidas, portanto em 2010, 2011, e nessa altura foi realmente um desafio enorme arranjar um sítio onde pudéssemos receber as mães, acolhê-las, onde as nossas psicólogas e assistentes sociais pudessem trabalhar. E depois de bater a muitas portas, consegui, e uma casinha muito simpática em Alcântara, onde tivemos que fazer umas obras grandes, e isso foi realmente um momento marcante. Muitos anos depois, continuando a bater a muitas portas, porque infelizmente é preciso, conseguimos há 2 anos que nos fosse cedida uma casa na Meixoeira, onde reunimos no mesmo sítio a parte do gabinete de atendimento, onde as psicólogas e assistentes sociais funcionam no dia a dia e onde recebem as mães que nós acompanhamos durante a gravidez, e a Casa Santa Isabel, que ainda não falei, mas que é um projeto que nasceu em 2003 para dar resposta àqueles casos mais complicados, mais dramáticos, de raparigas expulsas de casa, autenticamente expulsas de casa pelos pais, pelo namorado ou pai da criança, abandonadas à sua sorte e que não têm para onde ir. E em 2003 conseguimos abrir esta casa para dar resposta exatamente à necessidade de acolhimento temporário destas mães. Eram umas instalações sem grandes condições, num prédio antigo, na Baixa, que nos foi cedido pela Câmara, mas distribuído por 3 andares, portanto nada propício à vivência do dia-a-dia de grávidas e bebés. E também estas raparigas, muitas delas têm um passado bastante complicado e muitos hábitos de vida completamente à vontade, sem terem que prestar contas a ninguém, a fazerem o que lhes apetece e pô-las a viver em 3 andares no meio de Lisboa é quase compreendê-las. É um desafio. Isto é realmente um desafio para elas e para nós, porque, obviamente, uma casa onde trabalham 6 mulheres, onde vivem outras 10 mulheres, isto é muito propício a conflitos, mas era o que tínhamos, e durante muitos anos foi assim que vivemos. Mas tínhamos esta ambição de, mais cedo ou mais tarde, conseguir arranjar uma casa onde elas se sentissem melhor, onde tivessem mais liberdade, onde não se sentissem tão presas. Isso aconteceu com a casa que nos foi cedida pelo Patriarcado há 2 anos e tal, que era uma antiga casa de freiras que entretanto se foram embora e deixaram a casa ao Patriarcado, e o Patriarcado cedeu-nos a casa. Tivemos que fazer várias obras de adaptação, mas hoje em dia, enfim, o dia que mudámos foi um dia muito, muito feliz, porque andávamos há anos e anos e anos a tentar que isto acontecesse pronto, foi um momento realmente muito marcante. Pois imagino que sim, imagino. O Manel explicou que tem uma equipa técnica, que
Essa equipa é, no fundo, é a equipa responsável por dar quer o apoio, quer, no fundo, o acompanhamento também necessário a estas mães que procuram apoio à vida. Hum, Como é que, no fundo, estão organizados e como é que é ter, de facto, que lidar com mães, ou futuras mães, que de repente se veem sem rede de apoio, como o Manel Uhum. disse e bem, que são expulsas, que se lhes viram as costas, que portanto, são deixadas à sua sorte. Como é que é ter que lidar, de repente, hum, com raparigas novas? Eu acredito que seja de tudo, mas talvez as raparigas mais novas possam ter aqui um desafio maior. Como é que é? Lá bem, na casa de Isabel temos uma diretora da casa, temos na instituição há uma diretora técnica que superintende toda a parte técnica e depois temos claramente três divisões: a Casa de Santa Isabel, o Gabinete de Atendimento e a Escola de Talentos, de que já falaremos. Na Casa de Santa Isabel, portanto, temos a diretora da casa e um conjunto de 6 monitoras que trabalham por turnos, por forma a assegurar que há sempre alguém 24 horas por dia, todos os dias da semana, ehm, e uma psicóloga que dá o apoio necessário às mães que acolhemos, que idealmente virão no princípio da gravidez e passarão toda a gravidez connosco. Enquanto estão connosco, damos toda a formação a nível de competências sociais, maternas, afetividade, sexualidade, ehm, como é que se trata um bebê, higiene e alimentação do bebê, enfim, tudo o que está relacionado com a maternidade. O bebê nasce, ainda ficam alguns meses connosco, até conseguirem tornar-se autónomas. O que nem sempre é fácil e hoje em dia é cada vez mais difícil pela dificuldade em arranjar habitação. Portanto, o problema da habitação, que é um problema transversal à sociedade toda, nestes casos é realmente complicado, porque elas têm um bebê pequeno, eh, algumas voltam à família biológica, porque depois do bebê nascer, a atitude da família muda completamente. É engraçado. Mas nem sempre isso acontece e, portanto, elas têm que se tornar autónomas, o que significa terem que arranjar um trabalho, ganharem o suficiente para ao menos pagarem um quarto, se possível num apartamento, e isso hoje em dia é muito difícil. Mas, portanto, estão connosco ainda durante alguns meses depois do bebê nascer. O ideal é que saiam passados 5 ou 6 meses, mas às vezes ficam mais tempo. O que coloca um problema de gestão complicado, porque obviamente precisamos que elas saiam para vir outras Claro. que precisam de ser acolhidas. No gabinete de atendimento, o que temos é um conjunto de psicólogas e assistentes sociais que uh, acompanham as mães durante a gravidez, portanto, aquelas que não precisam de ser acolhidas em termos residenciais, mas que no período inicial da gravidez têm as suas dúvidas, se dizem sim ou não ao bebê, se abortam ou não abortam. Nós tentamos ajudá-las a decidir, respeitando completamente a decisão delas, com respeito total por aquilo que elas decidem, mas ajudando-as a decidir em liberdade. E decidir em liberdade é decidir sem limitações, sem restrições, sem ter a família atrás a dizer aborta, sem ter um namorado a dizer aborta, alguém a dizer que não vai ter condições económicas para sustentar um bebê. É ajudá-las a decidir, a ouvir o coração delas, porque quando ouvem o coração delas, elas decidem ter sim ao bebê. Sempre, 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 sempre. Ao longo destes anos todos, mais de 6.000 mães nós já acompanhamos e que tiveram o bebê, nunca nenhuma se arrependeu. Nunca, nunca nenhuma, nunca nenhuma se arrependeu. Ao contrário de outras que infelizmente decidiram em sentido contrário e que depois vêm ter connosco a dizer disparate que eu fiz, enfim. Mas, portanto, esta equipa de assistentes sociais e psicólogas acompanha as mães durante a gravidez, ajuda-se a decidir durante esta fase inicial e depois participam em sessões de formação sobre temas que têm a ver com gravidez, com maternidade, com autonomia. Portanto, acompanhamos durante todo este período no gabinete. E, finalmente,
a escola de talentos. Desde cedo que tivemos uma componente de inserção profissional, porque tal coisa, é muito importante que estas mães se consigam tornar autónomas, que não estejam dependentes dos apoios Claro. sociais. E quer as que vivem na Casa de Santa Isabel, quer as que são acompanhadas em ambulatório, digamos assim, ehm, têm uma dificuldade grande em conseguir arranjar emprego. E nós sempre tivemos uma técnica de inserção profissional dedicada 100% a isto, tentar ajudá-las na procura de emprego, mas a certa altura percebemos que isto não era suficiente, porque a maior parte das mães, por falta de qualificações e falta de competências, muitas delas são oriundas de países do Brasil, de países africanos, eh, e então começámos a Escola de Talentos. Uma escola onde damos um serviço, um curso de serviços domésticos e de apoio à família, com vários módulos: cozinha, arrumação, limpeza, tratamento de roupa, cuidados com bebés, cuidados com idosos, o modo de formação humana, que é muito um tipo de coaching ou de mentoring, se quiser, No fundo, prepará-las, não é? Portanto, prepará-las. dar-lhes todas as competências e as ferramentas que elas precisam Exato, para se tornar exato. autónomas e poderem Uhum. ser. E esse projeto tem tido imenso sucesso. Fazemos 6 cursos por ano, portanto 2 cursos em simultâneo de manhã e um de tarde, de 3 em 3 meses, interrompendo só no verão. É totalmente dado por voluntárias, por senhoras voluntárias que têm disponibilidade, para isso. E o que é certo é que, passados os 3 meses, estas raparigas saem de lá completamente diferentes. A ver, muito mais até do que aprenderem a fazer uma cama como deve ser, ou a porem uma mesa como deve ser, ou cozinharem. É muito transformador da vida delas. Elas sentem-se valorizadas, não Sentem-se é? valorizadas em termos de autoestima e de confiança, que é realmente muito, muito transformador da vida delas. E partem para o mercado de trabalho com outras condições, com outra força. Nós temos uma taxa de sucesso na colocação destas raparigas superior a 80%. Antes de Fantástico. acabar o curso, muitas delas já estão colocadas, e se não estão até acabar o curso, são logo a seguir. Eh, com a nossa ajuda, fazemos a ponte com os empregadores, acompanhamos ainda durante os primeiros tempos, tentamos sempre que tenham um contrato de trabalho estável, e tudo feito como deve ser, com os descontos todos, e tem sido realmente um sucesso, porque tem facilitado muito a autonomia destas mães, o que é também meio caminho andado para que, se voltarem a engravidar, as questões económicas, as questões sociais já não sejam tão pesadas, digamos assim, na decisão que elas têm que tomar. Claro. E acontece, ou já aconteceu nestes anos de apoio à vida, terem situações em que essas mães voltam a recorrer à vossa ajuda? Sim, 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 sim. Há vários casos de repetições, que decorreram na ordem da primeira gravidez e depois recorrem a nós a seguir. Como também já tivemos imensos casos de mães que já fizeram pelo menos um aborto, e que vêm ter connosco dizer uma coisa que nos aflige imenso, que é: onde é que vocês estavam quando eu precisei de ser ouvida, de ser escutada? Tanto absolutamente a entender que, se na altura tivessem vindo ter connosco, não tinham feito o que fizeram, tinham tido aquele Claro. bebê. Isso é muito angustiante para nós, porque o grande desafio que nós temos é ser conhecidos, para que todas as mulheres com dúvidas relativamente à sua gravidez venham ter connosco, falem connosco, porque podem decidir aquilo que muito bem entenderem. Lá ver, entre todas as mulheres que nos procuram, há muitas com quem temos uma primeira ou uma segunda conversa, e depois, por qualquer razão, perdemos o contacto e não temos informação sobre o que aconteceu a seguir. E muita gente que é tão grávidas pensam que estão e não estão, Claro. ou algumas têm abortos espontâneos, mas dentro dos casos que nós sabemos o desfecho, que foram acompanhados por nós, o rácio é mais ou menos 60-40, 60 decidem ter o bebê e 40% não. Hum. Portanto, há de tudo. Há de tudo, claro. E mesmo aquelas que decidiram não ter o bebê, voltando a estar grávidas, vêm ter connosco outra vez. E mesmo na Casa de Santa Isabel já tivemos repetições
de mães acolhidas uma vez, que se autonomizaram, depois, infelizmente, a vida não lhes correu bem e viram-se outra vez em dificuldades quando voltaram a estar grávidas e vêm-nos pedir ajuda outra vez e nós recebemos-las novamente, sem problema nenhum. Sim. Respeito total pela pessoa. E isto é verdadeiro sentido de família, não é? Durante muitos meses, o apoio à vida é a família É, destas é, mães, é, é. não é? Porque elas não têm rede de suporte rigorosamente nenhum. Eh, Hoje em dia, muitas delas vêm destes países de que já lhe falei, ou do Brasil, ou de África, convencidas que isto é um oásis onde têm emprego. Muitas vêm para cá para terminar os estudos. Alguém lhes vendeu a ideia de que chegam cá e têm residência, têm estudos pagos. Muitas nem sequer fazem ideia geograficamente como é que é Portugal, onde é que é. Sei lá, já nos aconteceu outro dia, coitada de uma rapariga que vinha inscrita para a Universidade de Braga e que veio convencida que vinha viver para a casa de uma tia que vive no Montijo. Claro que chegou Pois, cá e viu que nada disto era realista, que nada disto era possível, não é? Portanto, pois. não tinham de ficar. Entretanto, no meio disto tudo engravidou e não tinha para onde ir. E pronto, e veio para a casa de Santa Isabel e nós recebemos-la. Mas é isto, não tem rede de suporte nenhum. eh, Vêm para cá completamente, vêm cá para cá sozinhas. eh, Às vezes têm assim um familiar afastado, mas que até as pode receber. Claro, Mas no momento em que elas ficam grávidas, é mais difícil, é mais desafiante. é, Mas também nestes casos, não é? Não é só também, mas e nestes casos, hum, há aqui um trabalho grande de reeducar, ter que ser firme, de orientar, de acompanhar estas jovens, estas mães que de uma forma ou de outra são acolhidas pelo apoio à vida. É há um, desafiante, há um problema de aculturação, de integração social que não é nada fácil. Eh, Muitas delas vêm de culturas completamente distintas da nossa. Eh, não é fácil para elas também ambientarem-se ao nosso país, e neste caso concreto, ambientarem-se, por exemplo, as que vêm viver para a casa de Santa Isabel, ambientarem-se à casa. E aí é preciso um esforço enorme da nossa gente em proporcionar-lhes um ambiente o mais possível agradável, simpático, em que elas se sintam bem, em que sintam que realmente que aquilo é uma família e que elas têm as condições o mais acolhedoras possível para terem os seus bebés com calma, passarem a sua gravidez sem problemas. E isso foi uma das razões que nos levou durante muitos anos a procurar uma casa em que elas pudessem se sentir realmente muito bem, que é o né? que acontece na casa atual. Esta sua persistência, não é? Hum, Este seu amor por este projeto, que bom que é ouvi-lo. Manel, e aqui em relação ao grupo ETE, nós no grupo temos de facto acompanhado muito de perto e apoiado o projeto Apoio à Vida, porque é um projeto super meritório, e já tinha tido a oportunidade, inclusive, de comentar consigo. Quer-nos contar um bocadinho como é que foi esta relação com o Grupo ETE, este início de parceria, tentar aqui explicar um bocadinho, no fundo, como é sim. que nós aparecemos na vida do apoio à vida. Hum, Olha, como disse há pouco, as coparticipações que nós recebemos da Segurança Social não chegam a cobrir metade das despesas que temos. E, portanto, é um trabalho diário eh, tentar encontrar gente, pessoas individuais, empresas, instituições que, que nos, que nos apoiem, que nos ajudem a realizar este trabalho. Que não é fácil, porque o tema não é um tema propriamente muito consensual. E isto passa muito no nosso país. No nosso país é um bocadinho assim, passa muito por relações pessoais, não é? E, Hum, eh, e havia desde há muitos anos relações familiares próximas
minhas com vários membros da família Figueiredo, que eu conheço bem há muitos anos. Conheci bem o Tenente Coronel Figueiredo, aliás, foi colega do meu pai na Força Aérea, portanto, eles conheciam-se bem e depois eu conheci-o também por causa disso e vinha conhecer os filhos e, e sabia que apoiavam a ajuda de berço e, portanto, que havia uma ligação a causas que têm a ver com o apoio à vida em geral, não é? E pronto, e contactei e fui muito bem recebido Que bom. e foi excelente porque a TEA tem-nos ajudado já desde há alguns anos. Eh, Na Escola de Talentos é um apoio fundamental para nós conseguirmos levar estes cursos para a frente. Eh, Há despesas com o curso, obviamente, apesar das formadoras serem todas voluntárias, mas nós, inclusive, damos uma bolsa de estudo a todas as alunas para que elas possam deslocar-se ao sítio onde temos a escola a funcionar e para que possam deixar os seus bebés, porque tudo isto se passa com mães que estão em processo de autonomia, portanto, que já tiveram um bebê, precisam de alguém a quem deixar os bebés enquanto vão frequentar o curso e para isso nós pagamos uma bolsa. De tudo isto são despesas importantes que até nos têm ajudado a financiar. Quando conseguimos esta casa nova de que lhe falei na Machoeira e também a casa nova para a Escola de Talentos, que é na ajuda que nos foi cedida pela Câmara e que estava numa ruína total e onde tivemos que realizar obras importantes, até mais uma vez ajudou-nos, para além da ajuda que já estava a dar para a Escola de Talentos, e portanto tem sido uma colaboração, uma parceria fantástica, que nós muito agradecemos, obviamente. Sim, o grupo apoia e tem de facto no seu ADN este apoio, esta atuação com a comunidade, não é? E, portanto, em projetos em que realmente acredita, como o apoio à vida, e para os quais vê os resultados vingarem, não é? E, portanto, isso é acima de tudo a nossa ambição continuar a acreditar convosco, não é? E a poder continuar a apoiar também a causa que o apoio à vida defende. Em relação aqui a alguns desafios, o Manel já falou de alguns, nomeadamente, talvez o mais importante, não é? Que é de facto assegurar que há uma equipa técnica que, no fundo, põe a máquina a funcionar, não é? Que dá este acompanhamento às mães, que está ali 24 horas, 7 dias por semana, a garantir que de facto há um acompanhamento. Neste momento, olhando para o futuro, o que é que o Manel acha que em termos de iniciativas ou de outras ações que o apoio à vida possa criar ou possa vir a responder ainda mais perante mais famílias? A ver, o nosso grande desafio, depois de termos resolvido a questão das instalações, que espero que por muitos anos, é conseguir chegar a mais meios. Não temos que ouvir aquilo que eu lhe dizia há bocadinho. Não temos que ouvir uma mãe dizer-nos onde é que vocês estavam quando eu precisei de vocês. Onde é que vocês estavam quando eu tive que decidir ter ou não o meu bebê e não tive ninguém disponível para me ouvir. E chegar a mais mães, a ver, hoje em dia é muito pela internet. Claro. E há uns anos fizemos uma parceria com uma associação alemã que construiu um site em português que impulsionou muito a nossa atividade, portanto, quase duplicou o número de mães que nos procuram anualmente, mas não é suficiente. Não é suficiente e já tentámos de variedíssimas maneiras distribuir cartazes pelas farmácias, pelos centros de saúde, por hospitais, mas infelizmente a receptividade é muito pouca. A receptividade é muito pouca. E estamos neste momento a tentar fazê-lo novamente, junto à Santa Casa da Misericórdia, por exemplo, que a partida disponibilizou-se para colocar estes cartazes, que são muito simples, é
Se estás grávida e tens dúvidas, se precisas de alguém com quem falar, Informa-te, não é? telefona para este número. Portanto, nós temos uma linha que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, é atendida às 4, 5 da manhã, se for preciso. As nossas psicólogos e assistentes sociais revezam-se no atendimento a esta linha, portanto, estamos disponíveis a toda a hora para quem precise de desabafar, de explicar as dificuldades que tem, de pedir a ajuda que for necessária. Mas por isso é preciso que nos conheçam, que saibam que nós existimos. Porque a lei que foi aprovada em 2007 fala sempre de é preciso que as grávidas possam tomar uma decisão livre, consciente e responsável. É que eu dizia há bocadinho, livre é poder decidir sem restrições. É falar com alguém que lhes diga que tudo vai correr bem, independentemente das circunstâncias. E quando tiverem o bebê nos braços, vão estar felizes da vida por ter um bebê nos braços. Que tudo se ultrapassa. É o que nos diz a nossa experiência de 25 anos, não é? Como Claro. disse, todas as mães que nós acompanhámos e que decidiram ter o bebê, ninguém se arrependeu. E que bom que é ter um apoio à vida, não é? Ter alguém do outro lado da linha que atende e que, no fundo, seja uma voz amiga e que consiga ser responsável por mais uma ajuda, mais um bocadinho, não é? Hum, Aqui ainda em relação ao apoio à vida também estamos a chegar ao fim, mas mais até sobre o Manel e sobre aquilo que é o seu sentido de missão no apoio à vida, valeu cada minuto até aqui, cada Sim, claro, persistência. claro. É que eu dizia ao princípio, cada bebê que nasce é uma alegria, não é? Mas sim, valeu completamente a pena. E hoje em dia, com 70 anos, continuo a trabalhar a 100%, e 80% do tempo é para o apoio à vida, Bom, e com a mesma vontade, com a e mesma vontade e o mesmo com o entusiasmo. mesmo brilho nos olhos. Com o mesmo entusiasmo, sim. Que bom. Obrigada, Manel. Nada, gostei muito desta conversa. Foi ótimo estar aqui consigo e que possa continuar a inspirar todos os que nos ouvem e que de alguma forma também nós com este podcast, com o Abordo, possamos também embarcar hum, ouvintes e pessoas que possam de facto ajudar e saber mais sobre o apoio à vida e que possam de alguma maneira também poder apoiar e lembrar-se caso se cruzem com alguém que tenha de facto esta necessidade e hum, esta necessidade de ajuda, de ouvir alguém que lhe diga de facto o melhor que possa ser e, como o Manel disse há pouco, que sigam o seu coração acima de tudo, não é? Hum, por isso, uma vez mais, Manel, foi um gosto. Muito obrigada de tê-lo aqui comigo. Quanto a nós, estamos a chegar ao fim de mais um episódio a bordo e continuamos a acreditar que é na partilha deste tipo de experiências e conhecimento que conseguimos promover uma sociedade mais inclusiva e unida, onde há espaço para todos e de facto ninguém fica para trás. E a Associação Apoio à Vida é um exemplo claro de que isto é possível, de que é possível voltar a acreditar e de que é possível criar oportunidades reais para estas mães, garantindo-lhes um futuro mais digno e seguro. Não percam a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o projeto e sobre a Associação Apoio à Vida e sobre o incrível trabalho que desenvolvem. Até à próxima, Maré.